Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. Eu sou Amanda Bastos, discente do 9º período da FND e membro e pesquisadora do Grupo de Estudos de Direito Desportivo da FND UFRJ. Para a aula de hoje, conto com a participação do Rafael Martins, que também é membro e pesquisador do grupo, formado em Direito pela IBMEC, em Direito Desportivo pela PUC-Rio e em Gestão do Futebol pela CBF Academy. Inicialmente, gostaríamos de agradecer à FND pela oportunidade de estar aqui falando sobre o direito desportivo e ao professor Dr. Ângelo Varga, o nosso coordenador do grupo de estudos. Bom, a aula de hoje é sobre direito desportivo internacional. Indo para o primeiro slide, para começar a entender um pouco sobre o assunto, é essencial compreender a função das federações esportivas internacionais. A título de exemplo dessas federações, trazemos no slide a Federação Internacional da Natação, do basquete, do vôlei, do handebol. Essas federações têm a função de administrar, monitorar e regulamentar a prática de cada modalidade esportiva em âmbito internacional, como, por exemplo, estabelecendo regras que versam sobre organização das competições, regras do jogo, transferências de atleta, entre outros. Bom, ou seja, cada federação tem a autonomia de criar regras que versam sobre cada modalidade, sempre respeitando os valores olímpicos difundidos pelos Jogos Olímpicos, através do COI, o Comitê Olímpico Internacional. E aqueles que optam por atuar no âmbito de cada modalidade esportiva ficam suscetíveis à aplicação e ao cumprimento dos regulamentos dessas federações. E esse sistema transnacional do esporte é denominado de Lex Esportiva, e é nesse contexto que a aula de hoje está inserida. Bom, a Amanda já deu uma boa introdução das federações esportivas internacionais, e hoje, nessa aula, nós vamos abordar bastante a FIFA, que é a entidade máxima do futebol. Vou passar o próximo slide para a gente ver em que contexto que foi se dado, que foi criado essa federação máxima do futebol. Por que a gente está falando dela? Porque o futebol, querendo ou não, é o esporte mais popular do mundo, e os seus regulamentos, eles podem servir como base para os regulamentos de outras federações. E a gente vai dar uma olhada em cada regulamento. Você pode pegar o regulamento da Federação Internacional de Basquete, da Federação Internacional de Vôlei, que basicamente eles seguem a mesma linha. Então a gente vai pegar como modelo os regulamentos da FIFA, mas você poderia pegar qualquer outro regulamento de qualquer outra federação para você ter como uma base. Então vamos saber de onde é que surgiu toda essa estrutura, esse organograma criado pela FIFA. O futebol, ele evolui de uma origem desconhecida. Você tem aí diversos povos que falam que a origem do futebol vem deles. Você tem a China, inclusive a FIFA, ela reconhece a China como um dos países, uma das nações, uma das culturas que deram origem ao futebol, através de um esporte que jogavam com a mão, com o pé. Tivemos os povos maias também, os astecas, ou seja, a origem, de fato, do futebol ela é desconhecida. Muito difícil você cravar aonde o futebol nasceu. Mas nós temos, isso é história, que nós sempre falamos que o futebol nasceu na Inglaterra, que é um esporte bretão, porque lá em 1863 foi criada a The English Football Association, que é popularmente chamada de FA. Foi ela que criou as regras básicas do futebol. A FA ela surge através de uma briga ali entre duas federações, que era a Federação do Futebol com o pé e com a mão, que era o famoso rugby, né? E se discute ali se pode usar a mão ou não, e eles falam assim, não, aqui o futebol é jogado com o pé. Surge ali entre as duas faculdades na Inglaterra e surge ali o futebol, surgem as primeiras regras do futebol através da FA. O futebol acaba caminhando ali na Europa, serve como uma fonte ali de entretenimento aos trabalhadores da Inglaterra, ali, proletariada, e desembarca no Brasil através do Charles Miller, que desce com uma bola debaixo do braço e com o regulamento da FA do outro. Ou seja, mostrando como é que era jogado o futebol aqui
para os brasileiros. É bem certo isso, é fato que já existia futebol antes do Charles Miller aqui, porque os navios que desembarcavam aqui com os ingleses traziam uma bola e eles jogavam, mas as regras do futebol elas desembarcam aqui no Brasil através do Charles Miller. E aí o futebol vai se profissionalizando ao redor do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem a primeira partida com atletas profissionais em 1930, com uma disputa entre como se fosse uma seleção de São Paulo contra a seleção do Rio de Janeiro, e aí a gente não para. O futebol se desenvolve a prática que nós conhecemos hoje, aí com uma receita de futebol superando 100 bilhões de reais. E para coordenar tudo isso, para unificar todas as regras, todos os entendimentos, surge lá em 1904 a FIFA. E aí a gente já pode ir partindo para o que é a FIFA. Vou passar o slide para a gente entender o que significa essa entidade. Aí, inclusive, a foto, essa aí é a sede da FIFA lá em Zurique. A FIFA ela é fundada em 1904. Você vai ver aqui nos próximos slides quantas federações elas embarcam. Ela abarca, né, são 211 federações, 6 confederações, e aí nós temos as confederações mais famosas, como a Comebol. Se você for ver aqui nesse próximo slide, você vai ver todas as federações com base no artigo 60 do Código Suíço. E isso é uma dica que eu sempre dou para quem vai estudar o direito desportivo internacional, é estudar o Código Suíço. Você pode colocar aí no Google. O Código Suíço ele serve como a base da FIFA, porque a FIFA ela tem sua sede em Zurique, assim como os outros comitês internacionais, e ele tem como artigo 60 a sua base de formação, ou seja, uma associação com fins políticos, mas sem fins lucrativos, ou seja, todo o lucro que a FIFA tem com a Copa do Mundo é revertido para o próprio organograma. E a gente vai ver aqui no próximo slide quantas federações nós temos. A FIFA ela vai abarcando todas as federações que aceitam participar dos seus regulamentos e competições. Então, como eu disse, ela é constituída como uma associação sem fins lucrativos, uma organização internacional não governamental que tem 211 federações membros. Ou seja, para você participar de uma competição da FIFA, você tem que concordar com os regulamentos que nós vamos ver a seguir. Essas 6 confederações regionais muito conhecidas, a Comebol, que é a que, inclusive, tem aí dentro do seu guarda-chuva a CBF. E agora a gente vai ver quais são os objetivos da FIFA. Por que a FIFA ela é criada? Bom, o artigo 2 do Estatuto da FIFA ele é bem claro, bem direto, por que a FIFA foi criada, por que a FIFA nasceu? Para promover e melhorar o esporte a nível internacional, ou seja, unificar as regras e não ter uma regra em cada lugar, organizar competições internacionais, como a mais famosa, obviamente, a Copa do Mundo. Nós temos a Copa do Mundo feminina, a Copa do Mundo agora de futsal, que a FIFA agora administra, então ela organiza todas as competições das federações membros, ela cria os regulamentos e garante a sua execução, e a gente vai falar bastante hoje nessa breve aula falando sobre os regulamentos e como que ocorrem essas execuções da FIFA, e por último, controlar as associações desportivas de forma a respeitarem os regulamentos, porque eu sempre uso um triângulozinho, porque a FIFA é a entidade máxima, embaixo vem a confederação, que seria a Comebol, as confederações, embaixo seria a CBF, e aí sim as federações regionais. Então, todos que estão embaixo da FIFA, elas devem respeitar. E aqui no caso do Brasil, a nossa Lei Pelé, ela recepciona as leis da FIFA. Então, por isso que a FIFA é criada, ou seja, para organizar toda essa estrutura do futebol. E agora que nós vamos para o ponto mais importante toda essa organização, que são os regulamentos da FIFA. Bom, e passando para o próximo slide, sobre a parte de regulamentação da FIFA, a gente mostra que a FIFA ela tem um papel legal, ou seja, ela não somente regulamenta a prática do futebol mundial, mas ela também faz com que as suas regras sejam cumpridas. E como ela faz isso? Através da criação e da edição dos seus regulamentos. Regulamentos esses que a gente vai explicar um pouquinho sobre os principais no próximo slide. Bom, começando então pelo Estatuto da FIFA. O Estatuto da FIFA ele estabelece os princípios adotados pela FIFA na administração e na regulamentação do futebol mundial, como o Rafael explicou um pouquinho.
Sobretudo, esse estatuto descreve os objetivos da entidade, as funções, a sua organização, o funcionamento, cargos, órgãos e toda a parte estrutural da FIFA. Indo para o Código de Ética, a FIFA ela tem uma preocupação e uma responsabilidade de proteger a integridade e a reputação do futebol em todo o mundo. Então, assim, o Código de Ética vem para estabelecer as regras de conduta baseadas nos valores fundamentais mais importantes de comportamento e conduta da FIFA e dos demais atuantes no futebol mundial. As disposições do Código de Ética, elas refletem uma necessária proteção do futebol, dos métodos e práticas ilegais, imorais e antiéticos. Ou seja, a FIFA, através do seu Código de Ética, ela incentiva o comportamento honesto, digno e íntegro, né? Outro regulamento muito importante da FIFA, o regulamento sobre intermediários, o RWI. Logo no iniciozinho desse regulamento, a FIFA descreve o que é um intermediário. É aquele que representa atletas e clubes em negociações visando a conclusão de contratos de trabalho ou contratos de transferências. Ou seja, através das regras do RWI, a FIFA implementa os padrões que devem ser adotados, cada associação nacional, no âmbito da regulamentação sobre a atuação dos intermediários, que tem importante papel no mercado do futebol, nas negociações, nas transferências dos atletas. Então, dessa maneira, a FIFA busca manter a transparência nessas transferências e impedir a prática de condutas antiéticas ou ilegais nessas negociações. Partindo para o próximo slide, a gente tem mais 3 regulamentos da FIFA. O Código Disciplinar é outro muito importante na esfera da FIFA. Ele descreve as violações aos regulamentos da FIFA e as sanções que são aplicáveis àqueles que o descumprem. Ou seja, essas sanções, elas variam desde simples advertências até as conhecidas perdas de ponto, rebaixamento, enfim. O Código Disciplinar, ele também prevê a atuação do Comitê Disciplinar da FIFA e do Comitê de Apelação da FIFA, que são 2 órgãos judicantes que a gente vai entender como a FIFA faz com que as suas decisões sejam cumpridas mais para o final da aula. Mas a previsão desses 2 órgãos já surge no Código Disciplinar. Esses órgãos são muito importantes para a gente entender como a FIFA faz com que as pessoas, né, os integrantes do futebol, eles cumpram os seus regulamentos. Em especial, no âmbito do Código Disciplinar, o Comitê Disciplinar da FIFA, ele é responsável por julgar as possíveis violações e aplicar as sanções previstas nesse dispositivo. Bom, outro regulamento muito importante da FIFA é o FIFA-RSTP, que é o regulamento sobre os status e as transferências dos atletas. Esse regulamento estabelece regras gerais vinculativas sobre o status dos jogadores, sua elegibilidade para participar do futebol e a transferência, né, entre clubes pertencentes a diferentes associações. Ou seja, é permitido, a FIFA permite, né, que as transferências entre clubes pertencentes a uma mesma associação sejam regidos por regulamentos específicos e editados por cada associação, mas que precisam, sobretudo, da aprovação da FIFA. Então, percebam que mesmo quando a FIFA passa a responsabilidade, né, permite às federações nacionais regulamentarem as práticas, a FIFA estabelece que ela deve aprovar essas regulamentações para que tudo fique dentro da esfera ali da FIFA, num chamado guarda-chuva da FIFA, né? Tudo sobre o seu regulamento, o seu controle, né? Então, a FIFA controla muito bem essa parte do futebol e das transferências. Além disso, a FIFA traz, através do RSTP, uma preocupação especial com o cumprimento dos contratos pelas partes. Isso é demonstrado ao estabelecer os seguintes princípios que regem esse regulamento, né? O FIFA-RSTP. O respeito aos contratos
contratos, a possibilidade de rescisão contratual havendo justa causa, a impossibilidade de rescisão contratual no decurso da temporada, uma compensação por rescisão unilateral e motivada e a possibilidade de aplicação de sanções para aqueles que não cumprem essa questão contratual, né, de cumprimento dos contratos. E, além disso, inclusive, o FIFA-RSTP, ele traz diversas regras que talvez vocês conheçam, como, por exemplo, o banimento do TPO, que é a participação de terceiros nos direitos econômicos referentes a atletas, os direitos dos clubes de receberem mecanismo de solidariedade, training compensation, e, por fim, assim como o Código Disciplinar, o FIFA-RSTP também prevê a atuação dos outros 2 órgãos judicantes da FIFA, o PSC e o DRC, que a gente também vai abordar um pouquinho no final da aula. Nesse momento, o que importa entender é que a FIFA também tem um regulamento próprio que rege os procedimentos nos 2 órgãos, o PSC e o DRC, e é o último regulamento que a gente traz nesse slide. Inclusive, a gente colocou o PSC e o regulamento de regras de procedimentos do PSC e do DRC juntos nesse slide, para vocês perceberem algo que a FIFA fez recentemente, que por conta do Covid-19, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas logo abaixo, né, do título desses 2 documentos, tem escrito que as disposições temporárias sobre a Covid-19 estão incluídas nesses 2 regulamentos. Então, assim, a gente percebe a preocupação da FIFA em regulamentar a prática do futebol mundial, né? Então, e deixar tudo sobre a sua regulamentação. Bom, perfeito. A Amanda, ela gastou um tempinho nesses regulamentos com uma maior atenção no RSTP. E não é por acaso, né? O RSTP, ele é considerado, aí não tem grau de importância, mas é um grau que norteia mais os casos da FIFA. E a gente vai ver agora no próximo slide a evolução do RSTP. E por que é importante a gente entender cada ponto desse? Obviamente a gente não vai entrar com muitos detalhes, mas aqui estão as disposições que foram mais sensíveis ao Código de Transferências da FIFA. Começa lá em 95 com o caso Bosman, que é ali a disputa judicial que dá fim ao passe, ao instituto do passe, né, que prendia o jogador ao seu clube. E antes disso, a FIFA ela tinha como base de seus regulamentos de transferência os códigos da UEFA. Então não tinha isso que a gente entende hoje como RSTP, regulamento de intermediário, não existia. A partir de 2001, que a FIFA cria ali o RSTP, e aí, junto com isso, diversas disposições, aí eu incluí um mecanismo de solidariedade e training compensation, que foi ali um marco importante, que foi que o mecanismo de solidariedade tem o objetivo, né, de incentivar os clubes a formarem os seus atletas, porque numa futura transferência eles teriam uma porcentagem do valor pago por transfer fee. Então a FIFA inclui esse mecanismo lá em 2001, junto com a criação do RSTP. E aí vem uma evolução muito importante até chegar ao que a gente está hoje. Em 2002, a FIFA reconhece o CAS como uma corte de apelação. O CAS ele já existia, mas ele não era considerado como corte de apelação. E a Amanda vai falar um pouco sobre esses órgãos decisórios da FIFA, órgãos de execução da FIFA. A FIFA só reconhece em 2002 que o CAS era corte de apelação. E em 2008 começam algumas transformações muito sensíveis. Ali em 2008, a inclusão do artigo 18 bis e em 2015 do 18 ter são artigos, né, são inclusões muito sensíveis aos regulamentos da FIFA. Isso porque antes era permitido a participação de terceiros aos direitos econômicos dos atletas. Então, o 18 bis proíbe o TPI, que é o Third Party Influence, ou seja, a proibição de terceiros a influenciar na tomada de decisões dos clubes, que tem como base um caso muito emblemático lá envolvendo o Tevez, o Mascherano, no Kia Kurabichian e o West Ham da Inglaterra. E lá em 2015 acontece o banimento do TPO, que é o Third Party Ownership, ou seja, não se pode mais ter terceiros participando, recebendo parte dos direitos econômicos dos atletas. Acontecia antigamente fatiamento do atleta. No meio disso tem a criação do TMS. O TMS, que é o Transfer Match System,
ele é um programa, né? Vamos botar aqui, vou tentar simplificar, né? Um sistema online para execução das transferências. Toda transferência precisa passar para lá. Isso foi criado pela FIFA para dar justamente mais transparência, evitar lavagem de dinheiro. Ou seja, a FIFA, como a Amanda perfeitamente ela abordou, a FIFA quer controlar ali o seu produto, né? O seu negócio. E aqui a alteração mais recente, eu não estou incluindo, obviamente, as disposições do Covid-19, porque são disposições que vão passar após esse momento que nós estamos vivendo, mas agora nós tivemos alterações, e isso é uma dica que eu dou para quem vai trabalhar com direito esportivo em geral, mais internacional, mais ainda. O regulamento muda constantemente. A FIFA ela sempre adequa as disposições, as alterações aos casos que vão acontecendo. Então a FIFA agora ela alterou de novo a definição de terceiro que ela tinha alterado lá em 2015. Agora os atletas não são considerados terceiros e podem ser detentores dos seus direitos econômicos. Eu não incluí ainda nessa novo regulamento do RSTP também a inclusão da Clean House, que é uma casa de compensação que a FIFA criou para justamente dividir com forma mais transparente e efetiva os valores de mecanismo de solidariedade e training compensation. Essa é a evolução do RSTP. O RSTP ele é um regulamento muito importante, porque olha quanto que ele não regula. Ele regula praticamente todas as transferências e contrato dos atletas. Agora nós vamos ver a evolução do regulamento dos intermediários, que também é um ponto que a FIFA tem tido muito cuidado e tentando proteger muito a figura do intermediário. Bom, sobre essa evolução dos regulamentos sobre intermediários, a história começa em 1991, quando a FIFA regula a atividade dos agentes. Naquele momento, a licença para ser um agente de futebol FIFA era emitido pela própria entidade. Já em 2001, isso mudou bastante com a edição do primeiro regulamento sobre os agentes da FIFA, né, sobre os intermediários. A licença passou a ser obrigatória e era conseguida mediante o cumprimento de requisitos e aprovação em um exame. Já em 2008, houve mais uma mudança significativa. O segundo regulamento, né, sobre os intermediários da FIFA manteve a obrigatoriedade da licença mediante aprovação em exame, só que esse exame ele se tornou mais rígido, diferentemente do anterior. E em 2014 houve a última mudança sobre os regulamentos de intermediários. O terceiro regulamento, que foi o que está em vigor e que eu falei lá atrás, que é o RWI, ele excluiu a figura do agente e deu lugar à figura do intermediário, que é o que a gente chama atualmente. Além disso, no FIFA RWI, houve um abandono do sistema internacional de licenciamento, cabendo a cada associação nacional o registro dos intermediários em cada país. Mas lembrando sempre que, por mais que a FIFA tire essa questão de licenciamento do âmbito dela, ela coloca nas associações nacionais, mas ela rege essas. Então o FIFA RWI ele vem para fazer essa regência, fazer com que as associações nacionais cumpram as mesmas etapas que no tratamento dos intermediários, que a FIFA entende como fundamentais. Então, assim, por fim, passando para o próximo slide, a gente precisa entender como a FIFA faz para que as disposições presentes desses diversos regulamentos que a gente mencionou aqui hoje sejam cumpridas. E é nesse contexto que os órgãos decisórios da FIFA atuam. Passando para o próximo slide, a gente coloca os 4 órgãos decisórios da FIFA: o PSC, o DRC, o Comitê Disciplinar e o Comitê de Apelação. O PSC ele tem as suas competências previstas no artigo 23 do FIFA RSTP, que a gente citou aqui hoje. Ele monitora o cumprimento desse regulamento e fiscaliza a regularidade jurídica dos atletas durante as competições promovidas pela FIFA. Esse órgão ele tem competência para dirimir as disputas relacionadas à relação laboral entre treinadores e clubes ou associações de dimensão internacional e litígios entre clubes de associações diferentes que não sejam de competência primária do DRC.
Já o DRC da FIFA, ele tem suas competências previstas no artigo 24 do RSTP, que são as disputas entre clubes e jogadores e as disputas que versam sobre o Training Compensation e o mecanismo de solidariedade que o Rafael bem citou anteriormente. Bom, o Comitê Disciplinar da FIFA, eu falei um pouquinho dele antes, ele é regido pelo Código Disciplinar da FIFA e ele tem uma função eminentemente coercitiva e punitiva. Ou seja, ele é responsável por apurar e julgar as infrações aos regulamentos da FIFA e ele também entra como o órgão responsável por aplicar eventual sanção a alguma parte que descumprir as decisões do DRC e do PSC. Por fim, o Comitê de Apelação da FIFA ele é responsável por apreciar os recursos das decisões do Comitê Disciplinar e do Comitê de Ética, desde que essas decisões não sejam declaradas como irrecorríveis pelas regras da FIFA. Bom, passando pelo próximo slide, que eu acredito que seja o penúltimo, é um órgão muito importante nesse sistema de cumprimento dos regulamentos e disposições da FIFA, é a Corte Arbitral do Esporte, o CAS. Ele é um órgão independente e responsável por apreciar os recursos advindos das decisões do DRC, do PSC e do Comitê Disciplinar da FIFA. Eu falei um pouco do estatuto da FIFA mais cedo, e esse grau recursal ao CAS, ele está previsto no Estatuto da FIFA, nos artigos 57 e 58. Bom, de modo geral, a aula de hoje está se encerrando agora. Agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui. Fico muito feliz em, como aluna da Nacional, poder passar um pouco do que eu venho aprendendo há anos com os meus colegas do grupo de estudos de Direito Esportivo e principalmente com o professor Ângelo Vargas. Para mim é muito gratificante estar aqui no canal da Faculdade Nacional de Direito falando para alunos da Nacional. Uma dica que a gente dá é que todos os regulamentos que a gente falou hoje aqui, eles estão disponíveis no site da CBF. Então, acho que vale a pena vocês irem lá, dar uma olhada, para vocês entenderem um pouquinho sobre esses regulamentos. Bom, é isso. Agradeço a todos e tenham um bom dia. Tchau, tchau. Um bom dia.